Soberania, um termo que representa melhor do que nenhum outro a independência de um país. Mas em que medida podemos ser soberanos sem investir em ciência, tecnologia e cultura? Na semana em que o Brasil celebra 200 anos da Declaração da Independência, o Sala de Convidados dedica esse programa a uma conversa sobre desenvolvimento científico para a verdadeira soberania nacional. A chegada da corte portuguesa possibilitou a criação das primeiras instituições científicas e associativas. A ciência passa a atuar no crescimento econômico. A revolução que a internet faz quando as pessoas começam a ter acesso a quase qualquer conteúdo. Ciência e tecnologia são cruciais e por isso que elas são tão atacadas. Nós vamos perder uma geração de jovens, porque o Estado brasileiro está dizendo para eles: educação e ciência não é relevante. Conversando comigo hoje sobre 200 anos de ciência e tecnologia, Magali Romero Sá, vice-diretora de Pesquisa e Educação da Casa de Oswaldo Cruz e coordenadora do ano Ciência e Saúde para a Soberania e Democracia. André Botelho, professor de Sociologia da UFRJ e presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a ANPOX. E Gerson Baniwa, professor de Antropologia na Universidade de Brasília. Eu adoro quando você participa de casa me mandando as suas perguntas ou dividindo uma experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixe de participar. Magali, André, Gerson, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, fazendo um debate, uma conversa diferenciada aí sobre essa celebração de 200 anos da proclamação da independência, né? E aí eu quero começar com você, Gerson, porque eu acho que você representa algo muito importante para a ciência brasileira, que é a participação de representatividades diferentes, distintas, como é a própria população brasileira. O nosso povo é um povo diverso. Você é um indígena, antropólogo, e aí eu quero que você comece o programa trazendo para a gente qual é a relação entre ciência, soberania e democracia no Brasil e o que a independência tem a ver com reconhecimento de saberes. Bom, a articulação desses valores e dessas riquezas, sem dúvida nenhuma, é fundamental, eu diria até vital, para a construção e a consolidação de um povo diverso, de uma nação diversa, de um Estado consolidado e também diverso. Na história brasileira, nem sempre foi assim. Desde o início do Brasil, 1500, os povos nativos, os povos indígenas sempre fizeram parte desse processo, inclusive contribuindo com as suas ciências, com os seus saberes. Até hoje. Acontece que foram muitos séculos em que esses saberes, essas ciências dos povos nativos foram sempre, em primeiro lugar, invisibilizados. No segundo momento, desvalorizados, inferiorizados e, em vários momentos, negados. Mas que bom que, nesses últimos anos, inaugurado a partir da Constituição de 88, essas outras ciências, né, não europeias, não ocidentais, acadêmicas, principalmente dos povos indígenas tradicionais, começam a fazer parte também de forma gradativa, mas me parece muito robusta, muita solidez, a fazer parte, então, desse conjunto de saberes. Eu penso que a ciência, a tecnologia e a ciência na sua diversidade, porque a humanidade ela é rica, ela é poderosa, ela é potente, a partir dessa sua diversidade, forma uma riqueza fundamental para a consolidação da democracia, mas, sobretudo, para a sustentabilidade de uma nação, de um povo que precisa ter essas condições culturais, materiais, econômicas, mas, sobretudo, de conhecimento, de tecnologia. E eu acho que, no caso particular dos saberes indígenas e dos próprios indígenas, um bom cuidado. Eu costumo sempre dizer que um país democrático, maduro, civilizado, precisa cuidar bem, em primeiro lugar, do seu povo.
e, nesse caso, do seu povo diverso, com suas culturas e tradições. Cuidar bem do seu território, porque o território é um espaço vital, fundamental para uma vida digna, para uma vida do bem-estar, do bem viver. E, por último, claro, com a participação de todos, aí a democracia. Aí poderíamos ter definitivamente uma sociedade, um povo soberano, uma nação soberana, o que já impõe a dizer que nós estamos a caminho dessa soberania, né? A independência apenas começou em 1822, mas nós temos que continuar construindo e defendendo e realizando outras independências até que a gente alcança essa soberania efetiva, madura, que deve acolher todos os povos e todos os saberes, ciências e tecnologias. É isso, né? Porque ciência é sim, fica mais rica conforme a gente tem mais conhecimentos reunidos, né, Magali? E eu queria começar também com você, Magali, trazendo um pouco de como é que a Fiocruz está celebrando esses 200 anos aí de construção nacional da ciência e tecnologia. A Fiocruz tem muito o que celebrar, né? Durante todos esses anos, nós estamos aí comemorando 150 anos de Oswaldo Cruz, a instituição madura, né? Uma instituição sólida, né? E que foi sendo construída com muito esforço e com muita participação de todos os pesquisadores, e acho que agora, durante a prova maior disso, foi agora durante o combate ao Covid-19, que a instituição se mostrou plena e soberana, né? Ajudando e contribuindo não só com a vacinação, mas em todas as áreas do conhecimento, né? Esse ano nós instituímos o Ano Saúde e Ciência para a Soberania e Democracia. Ciência, saúde e educação são básicos para que a gente alcance toda a soberania e democracia para o nosso povo. Então, esses são os objetivos principais que a instituição está sempre tentando, né, fortalecer e alcançar, e é o que a gente vem lutando, né? A Fundação Oswaldo Cruz, né, criada em 1900, durante todos esses anos, tem contribuído de forma decisiva para a ciência do país e para a ciência internacional, com vários projetos, né? E também com a universidade. Nós temos parcerias maravilhosas com a universidade. Um ponto que eu acho importante que Gerson falou é que a gente tem que incluir, e estamos agora nesse momento, que é principal, né? Nós, na ciência, nós tivemos muitos ups e downs, né? Acima e abaixo. Vai muito bem, de repente, tem uma reversão, né? Apoio, depois não tem mais, né? Tanto na educação como na ciência, na tecnologia, a gente precisa de financiamento, de investimento, né? É básico, né? E educação de base. Educação é fundamental para que a gente alcance e tenha sucesso em todas as áreas do conhecimento, né? Então, eu acho que esse ponto do GS, hoje em dia, o que nós estamos alcançando, a inclusão dos indígenas, os saberes populares são importantíssimos, e gênero, as discussões de gênero, a inclusão das mulheres, as mulheres em postos altos, as mulheres estão aparecendo. Já é uma luta que vem desde Humberta Lutz, Heloísa Alberto Torres e várias outras mulheres. A gente está conseguindo isso com muito sucesso. Temos uma presidente, a primeira presidente mulher na nossa instituição. Então, eu acho que isso tudo é muito importante, né? A inclusão, a gente tem a inclusão social, é uma coisa que a gente tem que lutar. Tem que lutar. O Brasil é um país escravagista e continuou, apesar de ser um país que estava lutando pela sua democracia, mas todo esse processo de exclusão foi um processo muito difícil, que a gente agora a gente está tentando e está conseguindo a muito custo com as políticas de cota, grátis, que tem conseguido coisas maravilhosas. Então, eu acho que a gente tem muito que trabalhar ainda e tem muito que, não é só celebrar ufanisticamente essa independência, mas sim repensar e pensar como é que a gente pode contribuir a partir daqui para os anos que se seguem, fortalecendo o SUS, principalmente, com bastante financiamento em todas essas áreas. Ciência, cultura, educação, é básico, tecnologia. Eu passo para o meu amigo André, que eu tenho certeza que ele vai ter muito a contribuir também sobre isso. Sim, André, toda a fala da Magali e do Gerson traz muito das ciências sociais e a importância delas para a gente, inclusive, fazer essa análise que a gente pretende hoje sobre esses 200 anos. E aí te pergunto, como é que as ciências sociais estão se debruçando, como você percebe na Unpox, por exemplo, como é que essas ciências estão se debruçando para avaliar esses 200 anos e olhar para o futuro também, né? Olá, Yasmine, um prazer estar aqui com você, com a Magali, Romero de Sá, com o Gerson Baniwa, colegas que eu tenho tenho a maior admiração. Então, muito obrigado por esse convite. Eu penso que os 200 anos de independência do Brasil
vistos do ponto de vista do desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, coloca para a gente muitos desafios, né? Acho que é um momento de reflexão sobre um processo que, como observou a Magali, com altos e baixos, mas de um processo que, no geral, é exitoso. A ciência brasileira, ela, malgrado, em particular, a situação gravíssima que nós vivemos neste momento e nos últimos anos, com relação a desfinanciamento, eu já não falo nem mais em cortes orçamentários, eu prefiro, porque a ideia de cortes, ela sugere uma espécie de estabilidade, de continuidade, e eu acho que nós estamos diante de um outro quadro, de uma outra política, que é, de fato, a de desfinanciamento de ciência, tecnologia e inovação. Mas, ainda assim, não hesito em avaliar esses 200 anos como um processo relativamente que teve muito êxito, muitas contribuições que a ciência brasileira tem dado à sociedade brasileira e à ciência de um modo geral, como também acentuou a Magali. E eu quero dizer que a fala do colega Gerson é extremamente importante, porque não apenas do ponto de vista de uma inclusão social, mas do ponto de vista propriamente, estritamente científico. Por quê eu faço essa distinção? Porque nós estamos diante de fenômenos cada vez mais complexos, que não admitem mais uma visão tão disciplinarizada como a que veio se desenvolvendo nesses últimos 200 anos. Então, eu vou dar apenas um exemplo agora. A questão das emergências climáticas. Como nós vamos lidar com ela vamos dizer, de um ponto de vista disciplinar, com apenas uma disciplina? É tão complexo o fenômeno que exige uma interlocução mais consistente entre as disciplinas e entre os saberes tradicionais. Porque quem ignorará, para o bem do desenvolvimento sustentável, o saber das populações indígenas sobre a preservação, sobre, enfim. Então, nós estamos diante de um novo paradigma. E esse paradigma, paradigma científico, e ele, de fato, exige maior e mais democratização, né? Eu quero acentuar essa ideia de que não é só de um lado, não é só uma questão de reconhecimento social, é uma questão científica de evolução, entre aspas, de desenvolvimento do próprio paradigma científico, que nos exige hoje maior interação e maior democratização, com a participação de não apenas atores sociais, de novos atores sociais, mas de atores sociais como autores, né? Enfim, que transmitam e contribuam com os seus saberes diversos para o desenvolvimento da ciência e da inovação, né? É a fronteira que nos estimula a todos no dia a dia da ciência. Vamos trazer isso aí ao longo desse programa. A vinda da família real ao Brasil em 1808 trouxe diversas transformações para o país, entre elas o início da história da ciência brasileira. Era uma época em que o Brasil não tinha um sistema de educação fora o colégio jesuítico. A chegada da corte portuguesa em 1808, né, e o Reino Unido de Portugal e Brasil
né, nesse período, possibilitou a criação, vamos dizer, das primeiras instituições científicas e associativas no Brasil. O Colégio Médico Cirúrgico da Bahia, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, esses são alguns marcos criados no século XIX que representam as bases das instituições científicas no Brasil. Essa pesquisadora aponta que, apesar de serem identificadas atividades relacionadas no país desde o século XVI, é no dia 7 de setembro de 1822 que o Brasil traça um novo caminho para a ciência. A ciência passa a atuar no crescimento econômico de um Brasil agora independente. Ao longo do Brasil imperial, personalidades como José Bonifácio, Dom Pedro II, o engenheiro abolicionista André Rebouças, o médico Oswaldo Cruz, entre tantas outras, tiveram papel relevante no crescimento do país. Esse pesquisador explica que o desenvolvimento do país se deu em passos curtos e que foi um longo caminho, por exemplo, até a criação do Instituto Soroterápico Federal, atual Instituto Oswaldo Cruz, que celebra em 2022 150 anos de trajetória. A Fiocruz, como uma instituição de liderança, né, no campo da ciência, tecnologia e inovação, é crucial, né? Ela tem, né, eu acho que o exemplo da pandemia, né, da resposta que a Fiocruz deu à pandemia em várias áreas, não apenas em vacina, né, mas em serviços, em assistência, em conexão com as comunidades, enfim, em pesquisa, ela mostra, né, o vigor da ciência brasileira, o que é possível fazer. Especialistas destacam que as maiores conquistas da ciência ao longo desses 200 anos estão na área da saúde. A vida média dos brasileiros triplicou. A expectativa foi de 25 anos em 1808 para 75 em 2022. O Brasil imperial era um país pobre, agrário, rural e representava somente 0,4% do PIB global. Hoje, o Brasil integra a lista das 10 maiores economias do mundo, alcançando 3% do PIB mundial. Há 30 anos, a Eco 92 foi um marco na aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável. A globalização foi outro ponto importante para o progresso da ciência no Brasil no final do século XX. A revolução que a internet faz quando as pessoas começam a ter acesso a quase qualquer conteúdo numa rapidez muito grande, e praticamente toda pessoa pode postar alguma coisa. Como isso rompe os monopólios dos jornais, os monopólios da edição, os monopólios da informação. Nesses 200 anos, embora com muitas conquistas, o cenário entre colônia, império e república foi marcado por guerras, escravização, crises e muita desigualdade. É o passado explicando o presente e o presente na luta por um futuro diferente. Helena Bontiani destaca que depois de 200 anos de independência, é preciso refletir sobre o conceito de soberania. Soberania é entender, é trazer todo o seu povo e defender suas fronteiras. Nós nem isso estamos fazendo, olha o que aconteceu. Ela cita o caso do indigenista Bruno Pereira e do repórter inglês Don Phillips, que foram mortos na Amazônia em junho deste ano. Então, ou a gente reconhece isso tudo e faz uma mudança real, independência, ou nós não vamos ser soberanos. Gersen, quero trazer esse finalzinho de matéria aí com a Helena falando sobre essa reflexão, sobre o conceito de soberania, né? Se a gente não defender a Amazônia e os povos que ali estão, que soberania teremos, né? E ela fala dessa morte brutal de duas pessoas que estavam ali fazendo seu trabalho. Enfim, eu queria reiniciar aqui nosso debate pensando sobre isso, né? Primeiro no que representa a Amazônia em termos científicos para o Brasil e também como uma parte importante da nossa soberania, né? Gersen? Estou sem seu áudio. Preciso do microfone. Sem dúvida, o papel dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, das populações amazônicas, continua fundamental para a qualidade de vida do povo brasileiro, que passa, em primeiro lugar, pelos seus modos de vida milenares,
tem a ver com a preservação e proteção das florestas, dos rios, ou seja, do meio ambiente. Eu entendo que a soberania do Brasil ela deve ser construída, deve ser exercida, deve ser trabalhada para isso, para cuidar dessas pessoas, para cuidar desses modos de vida e que sirvam, inclusive, como referência e inspiração para a civilização como um todo, né, no mundo, mas particularmente no Brasil. E eu acho que essa é a principal contribuição dessas populações, né, por seus modos de vida e, sobretudo, as formas como cuidam e protegem os seus recursos naturais, os seus territórios. Eu penso que a ciência deve, não é, aprender muito, complementando toda a bagagem de conquistas alcançadas até hoje com esses outros saberes, com esses outros modos de vida. E eu acho que é disso que precisamos estar pensando quando falamos de soberania. Magali, teve uma fala sua antes da matéria, eu acho que a matéria reforça isso também, quando a Juliana diz na passagem, né, no momento em que ela aparece no vídeo, falando do que mais representa os avanços que a gente tem em ciência e tecnologia no Brasil, que é a saúde e a expectativa de vida dos brasileiros. E a gente acabou de vivenciar agora com a pandemia uma demonstração do quanto que a saúde coletiva é importante, né? Então, onde é que está a saúde coletiva na democracia? E nos avanços científicos, né? Desculpe. Isso é de uma enorme importância, porque se você for pensar, se você pensando em todas essas conquistas que nós conseguimos, né, durante todos esses anos, né, é muito importante que eu acho que foi depois, eu acho que é um movimento que nós tivemos já na segunda metade do século XX e que se fortaleceu durante os anos e cada vez mais vem se fortalecendo, né? Eu acho que a gente tem que pensar, hoje em dia a gente pensa na saúde como um todo. A saúde não é uma coisa do ser doente, né? Como o presidente falou que não tem fome no Brasil porque não vai ao hospital, não é isso. Saúde não é isso. A saúde é um todo, é você pensar a cultura, é você pensar o bem-estar social, é você pensar você ter comida na mesa, você ter escola, você ter todos esses componentes reunidos, isso faz a saúde do ser humano. Não adianta você ter uma coisa só ou outra e você não conseguir o todo. Então, hoje em dia, é como a gente trabalha a saúde, né, como um todo, essa visão dessa parte democrática da saúde para o todo, para o bem-estar social, né, uma coisa coletiva do todo, isso é muito importante. Nós fomos conseguindo na segunda metade do século XX e eu acho que a gente tem que lutar muito para continuar conseguindo. Porque isso é uma coisa que hoje em dia, como eu falei dos ups and downs, né, muitas coisas vêm, elas estão cristalizadas, entre aspas, mas elas continuam sendo vilipendiadas, elas continuam sendo fortalecidas, né, e com investimentos, né? Então, eu acho que essa parte principal, que hoje em dia é uma coisa que nós estamos lutando e que nós estamos tentando conseguir, que eu acho de grande importância, é pensar na saúde única, One Health, né? A saúde como um todo. Não pensar do indivíduo de um jeito porque ele tem uma doença. Não é isso. Ele tem essa doença porque outras coisas, outros componentes contribuíram para isso, né? Isso é uma coisa de extrema importância. E eu queria reforçar uma parte que o Gerson falou, que é de grande relevância. Esses saberes populares, os saberes indígenas, eles foram apropriados durante séculos, sem dar valor aos próprios indígenas. Então, em todos os momentos de medicamentos, de fórmulas, de usos de todos esses saberes indígenas. Então, eu acho que agora, a valorização, hoje em dia a gente está com uma nova visão, um novo entendimento, trazendo eles sendo os protagonistas. Isso é que eu acho que é mais importante, coisa que nós nunca fizemos antes, né? Então, pensando, eu acho que a importância da saúde coletiva é enorme, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais valorizando, eu acho que a gente tem que financiar, cada vez mais lutar por um financiamento robusto para a ciência e para a tecnologia, e eu acho que dentro desses momentos todos, lutar para a educação. Para mim, a educação é básica para tudo que a gente consiga alcançar. André, me corrija.
1822 ainda não existia ciências sociais no Brasil. Em que momento essas ciências começam a se organizar e fazer parte de forma consistente na reflexão e na construção científica brasileira? É verdade. Em 1822 não existia ciências sociais, na verdade, ainda, né? Elas, tais como nós as conhecemos e praticamos hoje, as ciências sociais são fruto, de fato, do processo de modernização do século XIX, ao longo do século XIX, na Europa, e que vai culminar na passagem do século XIX para o século XX, na criação das ciências sociais, em grande medida, se perguntando sobre a modernidade, né? Quer dizer, se interrogando sobre as transformações inusitadas que a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, entre outros fatores, criaram com uma estrutura e com um cotidiano na sociedade que contrastava imensamente com o que se conhecia até então. No caso do Brasil, as ciências sociais elas surgem, elas vão, enfim, em particular a sociologia, elas vão surgindo por dentro dos currículos mais tradicionais, como os da Faculdade de Direito, né? Foi mencionado nas entrevistas como a vinda, né, enfim, da corte portuguesa para o Brasil é um marco na nossa história institucional da ciência, né? E, de fato, as faculdades de Direito, mas também as faculdades de Medicina, então criadas, elas passaram a veicular determinados conhecimentos que a gente pode dizer que são assim, pré-sociológicos, né? Eles já traziam elementos, eles já traziam questões e uma reflexão sobre o que é a sociedade, como a sociedade se organiza, como a sociedade muda, que são perguntas fundamentais ainda hoje das ciências sociais. Mas como empreendimentos institucionais, esse é um processo que no Brasil só vai acontecer no início da década de 30, com a criação dos primeiros cursos de ciências sociais na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo e na Universidade de São Paulo em 33, 34, respectivamente. Em 39 é criado o nosso curso, que hoje chamamos de Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi criada como Universidade do Brasil, né? E depois disso foi se espalhando nos anos 40, 30, 40, por todo o território brasileiro. E que avance sempre, né? Porque, André, a gente conhecer a nossa história e conhecer todas as peculiaridades da nossa nação é tão importante para a gente poder avançar cientificamente. Bom, a gente tem que fazer um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco, como romper com uma história de escravização e descaso com a ciência? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente volta já, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre 200 anos de ciência e tecnologia no Brasil. Comigo para essa conversa, Magali Romero Sá, vice-diretora de Pesquisa e Educação da Casa de Osvaldo Cruz e coordenadora do Ano Ciência e Saúde para Soberania e Democracia. André Botelho, professor de Sociologia da UFRJ e presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a ANPOX. E Gerson Baniwa, professor de Antropologia na Universidade de Brasília. E você que ainda não participou no programa hoje, eu estou sentindo falta da participação de vocês. Encaminhe um comentário para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Após 200 anos do marco da independência no Brasil, qual o papel da ciência hoje no país? O
o cenário não é favorável. Uma crise sanitária, ambiental, política, econômica, social. A ciência é fundamental para o desenvolvimento sustentável econômico e social. Está escrito na Constituição, mas não é praticado. Está na ciência, na tecnologia, as possibilidades do enfrentamento não só das emergências sanitárias, como a crise climática que está vivendo hoje. Para a vice-presidente da Academia Brasileira de Ciência, a falta de investimento no setor é preocupante. Se não tiver financiamento, nós vamos estar deixando à deriva o país. Nós vamos perder uma geração de jovens que não estão mais buscando a pós-graduação, a sua qualificação, porque o Estado brasileiro está dizendo para eles: educação e ciência não é relevante. Ciência e tecnologia são cruciais e por isso que elas são tão atacadas em momentos dramáticos de crise, né? Porque elas possibilitam, né, vamos dizer, reforçar a soberania do país, a sua autonomia, o seu desenvolvimento, né, mais igualitário, né, melhor distribuído. Para Gilberto Rockman, em uma sociedade com acesso restrito às universidades, o aprimoramento de políticas de democratização de acesso são fundamentais para o desenvolvimento do país. Hoje, né, quando a gente está discutindo, por exemplo, a manutenção, o desenvolvimento de cotas raciais para o ingresso no serviço público ou na universidade, né, que está completando 10 anos, você está exatamente pensando, né, que sociedade brasileira foi construída ao longo dos 100, 200 anos. O país continua escravagista. E não é só do pobre, escravagista do intelecto. O que eu espero que aconteça? Não é o desfile, não é o coração de Dom Pedro, não são essas coisas, tá certo? Pelo amor de Deus, vamos reconhecer que educação e ciência são fundamentais para a sobrevivência da nação brasileira. A Helena representa bastante da indignação do cientista que quer fazer seu trabalho e muitas vezes tem muitas dificuldades no caminho, né, André? E aí eu quero retomar aqui a nossa conversa, fazendo essa reflexão que ela traz sobre sem financiamento o país ficar à deriva. Ela diz que os jovens não se sentem incentivados. Que desafios políticos a ciência, os pesquisadores precisam vencer no Brasil para poder deixar clara a importância da ciência e também incentivar as futuras gerações? Eu compartilho inteiramente o diagnóstico da professora Helena e a sua preocupação. Penso que ela acerta ao apontar as novas gerações como extremamente vulneráveis e, portanto, o futuro da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil, porque nós dependemos, como em qualquer outra atividade, nós dependemos da nossa reprodução para que haja continuidade e, sobretudo, para que nessa continuidade haja inovação. Tá? O sociólogo alemão Max Weber, numa conferência famosa chamada Ciência como Vocação, dada no início do século XX, ele chama atenção para o fato de que o cientista é uma espécie de sujeito muito estranho, porque ele se dedica de corpo e alma ao conhecimento com a expectativa de que aquilo que ele está fazendo possa ser rapidamente superado, porque isso significará, ao fim e ao cabo, que o conhecimento avançou. Né? Então, nós precisamos urgentemente valorizar a educação
valorizar as carreiras ligadas à ciência básica com um projeto de reestruturação do ensino desde a base, para que, atraindo jovens talentos, como os países chamados tigre asiáticos fizeram. Quer dizer, um grande projeto de valorização desde a educação básica, com elementos, vamos dizer, atrativos do ponto de vista também da mobilidade social, também da remuneração estrito sensu, para que a gente possa competir com outras áreas de profissionalização que vêm atraindo as novas gerações muito mais do que a ciência básica. Além disso, como estamos conversando aqui, é preciso democratizar o acesso. É preciso não apenas democratizar o acesso à universidade, ao financiamento de ciência, tecnologia e inovação, mas é preciso garantir a continuidade, a manutenção desses jovens nas universidades, nos projetos de pesquisa, de modo a que se tenha o fundamental, que é a continuidade. A ciência é um investimento que se faz e precisa, para seus efeitos se multiplicarem, de estabilidade, de continuidade. Por isso que ela não pode ser uma política de governo. Ela tem que ser entendida e respeitada como uma política de Estado. Magali, uma outra fala que eu acho emblemática da Helena é lá na primeira matéria, e aí a gente traz essa pauta aqui para o segundo bloco, porque ela também reforça isso na segunda matéria. Ela diz que com a abolição da escravização, como ela foi feita, começa o problema social mais grave que temos até hoje, que é a falta de moradia, condição e educação. E aí é importante a gente trazer isso num momento que vou convidar vocês a esse debate, em que as cotas, a lei das cotas completa 10 anos, né? A gente vê, então, toda uma população vulnerabilizada que não só não consegue ingressar na ciência como um ator protagonista desse espaço, mas não consegue ingressar na própria sociedade, né, Magali? E qual é o impacto disso no desenvolvimento do país e no desenvolvimento da ciência? Olha, eu acho que é um impacto enorme. Eu vou só retornar o que o meu amigo André falou, que a gente tem que ter uma política de Estado. Nós já tivemos, durante anos, tivemos Darcy Ribeiro, uma política do CIEP, já tivemos várias, né, políticas inclusivas e, infelizmente, sem continuidade. Então, isso não pode acontecer, senão nós não vamos nunca alcançar o patamar que nós desejamos. Então, vai ser sempre isso que eu falei, uma coisa boa, depois retorna, vai e volta. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. E uma outra coisa importante também é que, se a gente olhar a história rapidamente, obviamente que todos esses movimentos foram sempre ligados às elites oligárquicas, estavam sempre ligados a essas elites. Então, esses grupos excluídos estavam sempre à margem, ficaram sempre à margem. E a gente agora, numa nova política, a gente está incluindo, está trazendo eles para a gente, que eu acho que de grande importância. Quantos talentos nós já perdemos entre essa população? Quantas pessoas deixaram de participar, deixaram de ter oportunidades, porque não tiveram chances, não deram a eles a oportunidade. A escola pública completamente sucateada, os professores completamente sem estímulo. Então, uma série de fatores que levam a esse desestímulo na escola. E essas crianças que poderiam ser jovens, talentos, são maravilhosos. Você vê que eles têm potencial maravilhoso, mas, infelizmente, com uma falta de apoio governamental. A gente tem que mudar essa política, tem que ser uma política de Estado. Então, eu concordo, eu sou completamente favorável a essa política das cotas,
jovens, porque deu oportunidade a muitos desses jovens que estavam excluídos. Isso é um movimento que a gente tem que de redenção, que a gente tem que trazer esses jovens para a gente e pensar como que a gente tem que apoiar de todas as formas, porque eles necessitam desse apoio de inclusão social. A gente tem que trazê-los. A inclusão social é fundamental. E então eu acho que nesse momento a gente tem que fazer a meia-culpa, né? O governo, né? O Brasil durante todos esses anos, vamos repensar esses 200 anos, o que foi isso durante todos esses anos de exclusão, uma exclusão deliberada que foi feita e que a gente tem que pedir agora até desculpas a essas pessoas, a essa população e trazê-los para a gente e incluí-los dentro da nossa sociedade e dentro de tudo isso que nós estamos tentando fazer, que é fortalecendo a educação para esses jovens. E como o André falou muito bem, a gente não vai ter uma ciência boa, uma ciência de qualidade, a gente não vai ter ciência e tecnologia se a gente não incluí-los e se a gente não tiver financiamento. A Helena já falou isso, nós vamos repetir. Sem financiamento para ciência e tecnologia, inovação, nós não vamos conseguir um Estado completamente pleno, soberano e democrático. Gerson, eu quero também te convidar a comentar esses 10 anos da Lei Federal a favor das políticas de cotas, né? Qual a importância disso, de que forma isso torna a nossa ciência mais plural? Bom, nós temos, na verdade, basicamente 20 anos de ações afirmativas e 10 anos da Lei das Cotas. Essas iniciativas políticas são extremamente importantes para o que eu entendo que seja absolutamente necessário no Brasil, que é a maior democratização, popularização e pluralização das ciências, né? Da ciência. Porque com a entrada desses outros sujeitos negros, quilombolas, indígenas, o que acontece é basicamente um processo, né, de enriquecimento e de pluralização dos saberes dentro da academia, que é o lugar da ciência. Agora, eu acredito que associado a essa democratização, pluralização da ciência, junto deve ser a educação como um todo, que precisa ser considerado como base civilizatória da sociedade brasileira, para evitar e combater exatamente a ignorância ideológica, a desumanidade e a barbárie que vimos, né, nos últimos anos se aproximando de nós. A barbárie enquanto expresso, né, sobretudo na violência, no ódio, no racismo, na lei do mais maldoso, eu costumo assim dizer. Eu, pessoalmente, acredito que o fortalecimento da educação, da ciência, ela deve ser defendida pelo povo. Não é? Cabe ao povo beneficiário da educação, da ciência, lutar por ela, pela ciência e pela educação. São mais de 30 anos da nossa Constituição de 1988, que é uma Constituição que precisa ser defendida, porque ela que abre esse caminho, né, para uma educação para todos, uma ciência para todos, podemos dizer assim. Agora, eu acho que a sociedade precisa, eu defendo sempre que a sociedade, depois de 522 anos, não é, de sua formação como um povo, como uma sociedade, de um novo pacto social. Não é? Nós precisamos de um novo pacto civilizatório do que efetivamente nós queremos. Um pacto civilizatório onde a educação e a ciência sejam, de fato, prioritárias. A ciência se tornaram, nas últimas décadas, nos últimos séculos, como vital, como essência, mas, inclusive, do nosso planeta. Então, esse novo pacto deve levar isso em conta, sobretudo, então, o papel vital da ciência, da educação, dos direitos humanos e dos direitos ambientais, dos direitos da natureza, não é? De modo que a democracia, a soberania e as ciências devem estar a serviço, não é, desse novo projeto civilizatório. Eu acho que o Brasil, nós precisamos, eu acho que é esse tipo de reflexão e de lição e de compromisso que deveríamos tomar a partir desses 200 anos de independência, não é? Então, eu acredito que aí todos os povos, não é, que compõem o Brasil precisam fazer parte desse novo pacto. Porque todos os pactos até hoje feitos, por exemplo, os povos indígenas não fizeram parte.
né? Então, nesse novo pacto, nesse novo projeto civilizatório, aí sim, os povos indígenas, seus saberes, as comunidades tradicionais e seus saberes, eu entendo que sejam fundamentais. É impossível pensar o Brasil, por exemplo, sem os povos indígenas. Não é só por seus saberes e cultura, por seus territórios, que formam 13%, né, do Brasil, e são as áreas mais preservadas, inclusive mais do que as próprias chamadas unidades de conservação, né? Daí acho que é tão importante, então, essas ciências e saberes, mas estamos dando os primeiros passos. Acho que o André Botelho, né, disse isso muito claro, essa nova ciência, a Magali também. Então, nós temos um novo tempo, uma nova abertura, uma novas possibilidades, novas esperanças, né, novos sonhos. Agora, acho que tudo isso precisa, sim, passar aí por um novo acordo, por um novo pacto, por um novo contrato, né, civilizatório para pensar esse Brasil daqui para frente. André, te convido também a fazer esse comentário para a gente já caminhar para o finalzinho do programa. Eu tenho aí 3 minutinhos para encerrar. Queria ouvir rapidamente você e a Magali. Queria primeiro te pedir para comentar também essa fala do Gerson e da Magali a respeito da política de cotas. Eu estou inteiramente de acordo com o colega Gerson. Eu entendo que o desafio, o principal desafio posto à ciência, à tecnologia e inovação na sociedade brasileira é o de criar a democratização, a inclusão e a pluralização das suas componentes humanas, né? A gente incluindo, a gente pluralizando e a gente dando estabilidade a essa participação, condições de estabilidade a essa participação, a ciência ela segue, enfim, e segue fortalecida tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista do paradigma do conhecimento mesmo. Magali, eu encerro o programa com você. Se você puder deixar aí um convite para a gente poder acompanhar essa celebração da Fiocruz nesses 200 anos de Declaração da Independência. Eu acho, nós temos várias atividades, né? Um convite feito a todos, né? A Fundação, vários seminários que estão acontecendo. Vamos ter um agora em setembro, ainda agora no dia 30. E vamos ter também no dia 26 e 27, celebrando os 100 anos de Darcy Ribeiro, com a participação do Gerson Banil, que está aqui presente, que vai ser o nosso palestrante oficial, com vários vídeos também, uma sessão de vídeos, com a participação ativa dos indígenas. Wanda Vitor está vindo de Manaus e outros grupos também. Então, eu acho que é uma relevância enorme a gente poder estar celebrando essas efemérides com esses povos tradicionais. Eu acho que isso eu acho que também é a primeira vez que a gente faz esse tipo de evento. Normalmente a gente faz evento acadêmico, só com os acadêmicos discutindo, mas agora a gente está trazendo também essas lideranças para estarem com a gente também discutindo e a gente pensando o Brasil nos próximos 200 anos, que é o que a gente precisa e quer, né? Eu gostaria só de fazer uma colocação que é super importante. A gente só preserva e conserva aquilo que a gente conhece. Então, mais uma vez, eu queria, e obviamente, a educação e ciência, né, tudo isso está ligado. A divulgação científica, a popularização da ciência, a gente tem que estar sempre reafirmando isso, que é muito importante. Então, eu queria deixar essa mensagem, porque é importante para o meio ambiente, para as populações ribeirinhas, para as populações que vivem dessa interação com a floresta, para a conservação dos nossos biomas, a gente tem que conhecer. E para conhecer, a gente pode, se conhecendo, a gente preserva e a gente conserva. Né? Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar nesse ano, desse século do antropoceno, que o homem, né, teve tão envolvido e que está deixando, a gente tenta recuperar esse legado que foi construído através dos anos de destruição desses nossos biomas. É isso. Muito obrigada, Magali. Vamos encerrar com essa mensagem importante aí, porque realmente revisar o passado é primordial para que a gente possa olhar para o futuro sem a mínima dúvida, né? Quero agradecer muitíssimo a sua participação, Magali, André e Gerson nesse programa de hoje e com certeza espero que a gente possa estar fazendo programas cada vez mais com melhores notícias a respeito de investimento em ciência e tecnologia, porque a nossa saúde depende disso, a nossa cultura, a nossa soberania. Muito obrigada a cada um de vocês.
E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde, lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!